Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Mundos Internos. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e tenho trazido aqui as reflexões do Diário Estoico todos os dias, bem de madrugada eu já coloco para você, então você pode assistir qualquer horário do seu dia. São poucos minutos, é curtinho todo dia, mas é de extrema profundidade que a gente trata por aqui. Então, já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, olhar o restante da playlist, porque todo dia tem um pouquinho, desde janeiro até agora. Já estamos quase na metade do ano, então estamos evoluindo, né? Essa é a ideia. Estamos caminhando para sermos seres humanos melhores. Hoje, no dia 28 de maio, a gente vai falar sobre as primeiras duas coisas antes de agir. A primeira coisa a fazer: não fiques nervoso, pois tudo acontece conforme a natureza de todas as coisas, e dentro, em breve, tu não serás ninguém e não estarás em lugar nenhum, tal como até os imperadores Adriano e Augusto. A coisa seguinte a fazer: considera cuidadosamente a tarefa em questão pelo que ela é, lembrando-te ao mesmo tempo que teu objetivo é ser um bom ser humano. Trata diretamente de fazer o que a natureza requer de ti. A fala como te parecer mais justo e adequado, com bondade, modéstia e sinceridade. Marco Aurélio, Meditações. E lembrem, né, que esse livro de meditações do Marco Aurélio foi o único que ele escreveu e era um diário pessoal, ele escrevia para ele. Então, quando ele está falando aqui de que logo tu não estarás em lugar nenhum, assim como os imperadores Adriano e Augusto, porque ele era o imperador de Roma, né, Marco Aurélio era o imperador de Roma, e ele estava, assim, tentando trazer ele para baixo, sabe? Tipo assim, pensa que nessa época o imperador de Roma era um deus, endeusado mesmo, assim, era um ser humano com poderes especiais, né, cheio de coisa. Então ele escrevia esse diário para trazer ele para a realidade, sabe? Tipo assim, ó, calma, você também vai morrer, você também é mortal, daqui a pouco você não é nada. Então é nesse sentido aqui que ele escrevia esse diário. E eu gostei muito que ele escreveu aqui, né, de que o objetivo é ser um bom ser humano, né? Eu gosto disso porque é isso que eu estou tentando fazer aqui no canal, né? Tentando eu ser um ser humano melhor e estou aqui compartilhando com vocês, dividindo com vocês essa possibilidade também, como recurso, assim, né? Para quem quiser e quem tiver com vontade. Olha só, os autores do livro fazem o seguinte comentário. Imagine por um segundo como deve ter sido a vida de Marco Aurélio como imperador. Ele presidia o Senado, comandava as tropas em batalha, dirigia a grande estratégia do exército como seu comandante supremo. Também ouvia apelos de cidadãos, advogados, governos estrangeiros. Em outras palavras, como a maioria das pessoas no poder, ele era chamado a tomar decisões. O dia inteiro, todos os dias, decisão após decisão. Sua fórmula para a tomada de decisão é o método testado em batalha para fazer e agir de maneira correta, literalmente. É por isso que deveríamos tentar usá-la nós mesmos. Primeiro, não fique transtornado, pois isso irá colorir sua decisão negativamente e torná-la mais difícil do que ela precisa ser. Segundo, lembre-se do propósito e dos princípios que você mais valoriza. Passar as potenciais ações por esse filtro eliminará as más escolhas e realçará as boas. Não fique transtornado, faça a coisa certa. É isso. E para não ficar transtornado, a gente precisa controlar o nosso ímpeto, né? Controlar a nossa reação, controlar o sangue fervendo que muitas vezes a gente tem, né? Então, realmente não é fácil. No entanto, quando a gente se rende a essa reação tempestuosa, de fato, a chance de a gente fazer uma coisa muito ruim é grande, né? O que de bom pode vir de uma reação raivosa, né? O que de bom pode vir de uma coisa destrutiva, sabe? A gente vê que, de fato, as explosões de violência são muitas vezes resultantes de reações dessa forma, né? Dessa natureza. Então, ficar transtornado não é algo muito bom e manter os nossos pensamentos passando pelo nosso filtro moral mesmo, né? Que eu acho que tá faltando muito isso ultimamente, né? A gente tem, eu falo isso algumas vezes aqui, a gente tem uma crise moral muito grande, onde as pessoas já não estão mais conseguindo discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que pode, o que não pode, o que é adequado ou não. Então, a gente precisa trabalhar, talvez, em fazer esse filtro, muitas vezes, sabe? Em você não só receber
uma enxurrada de reações, né? Não estar distraído com as coisas do mundo e tentar construir a sua força moral, porque é ela que vai fazer com que você faça boas escolhas ou más escolhas. Então, as nossas decisões precisam passar por esse filtro, como ele disse aqui. Muitas vezes a gente tem esse filtro moral já construído, no entanto, a gente tem uma reação muito transtornada, né? A gente perde a cabeça, como se diz, né? Então, como é que é isso para vocês? Estamos trabalhando nisso aqui, né? Nessa possibilidade de sermos seres humanos melhores. E eu acho que quando a gente tem isso em mente, a gente consegue atingir, sabe? A gente está numa sociedade em que se prega muito assim, pensa em você, faz o teu, a opinião dos outros não importa. Isso, de certa maneira, em alguma medida, é verdade. No entanto, está sendo levado para uma medida muito extrema, que está gerando egoísmo, está gerando consequências muito ruins desse tipo de pensamento de eu primeiro, autoconhecimento, autocuidado, tudo isso é muito importante, mas tem que ter uma medida. Não é uma coisa desmedida. Quando você perde a mão, você vai para um lado muito negativo, você acaba sendo egoísta, individualista, materialista, e você acaba perdendo a sua essência de ser humano. Porque o ser humano está na troca, sabe? Ele está nas relações, está nas pessoas, está em como a gente trata o outro e é tratado pelo outro. Então, quando você pensa muito no eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, você está trabalhando no deixa o outro para lá. O ser humano não tem essa configuração individualista, entende? A gente precisa estar em contato com pessoas e trocando boas experiências, ajudando e sendo ajudado, contribuindo e recebendo contribuição. A gente não é feito para ficar sozinho. Então, quando você está nessa bolha de eu primeiro, a minha necessidade primeiro, aí a gente tem um problema que pode transcender a sua bolha de convivência, sabe? E aí vai para a sociedade e acaba gerando uma geração inteira de pessoas egoístas e mesquinhas. E a gente tem visto isso aumentar bastante, né? Então vamos refletir sobre isso e trabalhar. Se a gente está indo para esse caminho, dá uma pausa, pisa no freio, volta, dá meia volta e vamos refazer esse caminho aí para ser uma coisa muito mais humanista e muito mais empática para uma sociedade melhor, né? Não é só para a gente. Quando a gente faz coisas boas para o todo, a gente também recebe isso de volta, sabe? Tem horas que a gente precisa pensar em mais pessoas, em mais amplo do que só no que eu quero agora, nesse momento, para mim, agora já. Sabe? Quando você está muito no agora já, para mim, você não vai construir uma coisa muito boa. É bem provável que você meta os pés pelas mãos, enfie o pé na jaca e seja lá qual for outro ditado que possa simbolizar esse momento. Me contem aqui, vocês estão percebendo esse movimento mais materialista e individualista da sociedade? Eu percebo que, claro, né, sempre existiu, mas agora está em muito maior volume, né? Então, vocês acham que está assim? Como é aonde vocês vivem, com quem vocês convivem? Vocês estão percebendo esse aumento da materialidade, da individualidade, da individuação no sentido negativo mesmo, sabe? De ser egoísta, mesquinho e bem pequeno até. Eu tô vendo aqui, pelo menos onde eu tô, tá bem forte isso. Vamos trabalhar para não ser assim, né? Pelo menos a gente tentar ser diferente e fazer diferente. Já é alguma coisa. Já ajuda bastante. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até amanhã. Um ótimo dia para você. Tchau!